Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós nos reunimos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração e a partir da sua palavra que é viva e transforma a nossa vida. Nesse mês nós estamos conversando sobre as ações de misericórdia, as quais Jesus nos chama para fazer: alimentar, vestir, saciar, acolher, cuidar e consolar. Hoje vamos falar sobre cuidar e consolar, duas ações de misericórdia que fazem parte da Igreja desde o início e que estão muito presentes ao longo da história da Bíblia. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe, enviando seus comentários no chat, compartilhando aspectos da sua vida, mas também comentando a mensagem de hoje. Você pode, inclusive, compartilhar seus motivos de oração, os quais serão encaminhados ao grupo de oração da comunidade. Convido a ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade em que nós temos de ouvir a tua palavra, de também poder louvar cada um onde está no seu tempo, reconhecendo que tu és o Deus cuidador da nossa vida, o Deus provedor e que até aqui tem nos sustentado. Que assim o Senhor possa se fazer presente onde cada um está e também na medida em que cada um aqui, como igreja, nós te cultuamos. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O cuidado e o consolo para com as pessoas enfermas fazem parte da essência do que é ser uma pessoa cristã. Assim como o próprio Deus, que por meio de sua graça nos cuida e nos consola, da mesma forma espera que tenhamos a mesma atitude na relação com as outras pessoas. Acompanhe comigo o que o salmista escreve ao experimentar o consolo de Deus. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Nesta passagem, o salmista descreve o cuidado de Deus para com a sua vida. Além de um Deus criador, ele vem ao nosso encontro com a sua palavra, nos oferecendo vida, amor, perdão e paz. E nós, como resposta de gratidão a Deus, podemos também cuidar de pessoas para que elas possam conhecer esse amor de Deus e de misericórdia e amor. Você é uma pessoa que cuida e consola daqueles que necessitam de amparo? E como as pessoas à sua volta olham para você? Alguém fechado, insensível ou alguém que sempre está disponível para cuidar e consolar daqueles que precisam? Dessa forma, eu também convido vocês a terem um momento de confissão de pecados ao nosso Deus, que nos cuida e nos consola, mas também que nos oferece o perdão. Deus amado, nós reconhecemos que Tu sabes o que cada um de nós tem passado por momentos de tristezas, de aflições. Tu conheces, Senhor, cada ser que Tu criastes. Também conheces o nosso mais íntimo, aquilo que tem nos afastado de Ti, que tem impedido com que nós tenhamos um relacionamento contigo. Assim nós queremos aqui reconhecer o quão dependentes nós somos do Teu perdão, mas principalmente que o Senhor nos prometeu o perdão dos pecados, a salvação também por meio do nosso arrependimento e reconhecimento do nosso pecado, também nos oferecendo o Seu Filho Jesus, que veio e se entregou por cada um de nós para que nós pudéssemos ter uma nova vida, uma vida da qual o Senhor nos chama a ter cada dia com arrependimento diário. Assim nós conhecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Antes da mensagem, vamos ouvir uma música que em sua letra fala desse nosso Deus que cuida e consola o pecador.
Nesse mês de agosto, nós estamos refletindo sobre as ações de misericórdias ensinadas por Jesus na parábola registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Na semana passada, o Samuel conversou conosco sobre acolher e visitar. Hoje vamos refletir um pouco sobre o cuidado e o consolo para com os enfermos. Você já passou por uma situação de enfermidade em que necessitou de cuidados? Ou você já foi aquela pessoa que cuidou e ofereceu consolo a alguém? O cuidado é um tema importante na Bíblia. Cuidar vai muito além de um ato, é uma atitude. Significa, antes de tudo, servir. Uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilidade, de envolvimento afetivo com a outra pessoa. É um ato de empatia se colocando no lugar do outro. Podemos perceber a atenção dada por Jesus para com os enfermos, que recebe grande ênfase em todos os evangelhos, desde os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, também os mortos são ressuscitados, disse Jesus. Isto porque, culturalmente, a enfermidade ela era associada ao pecado. Tratar dos doentes era o mesmo que cuidar dos pecadores. E curar o enfermo era o mesmo que purificá-los dos seus pecados. E quando visitamos alguém em situação de enfermidade, nós realizamos diversas ações que expressam a atitude de cuidado. A pessoa enferma é aquela que está experimentando a fragilidade e a vulnerabilidade da vida. O momento da enfermidade é sempre um período delicado e muitas vezes de solidão, em que a pessoa passa pela dolorosa experiência da sua incapacidade, dos seus limites e também da finitude da vida. Sozinha em casa ou no leito do hospital, a pessoa enferma muitas vezes passa dias e noites sem receber uma única visita, tendo apenas como companhia a televisão, o rádio, o computador ou ainda somente o celular. No Evangelho de João, nos é relatado o momento em que duas irmãs estavam passando por extrema aflição com seu irmão Lázaro, que estava enfermo. Lemos: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então
os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Isso nós vemos lá em João capítulo 11, versos 17 ao 37. O capítulo inicia nos dizendo que Lázaro morava com suas irmãs Marta e Maria em Betânia. E ao se depararem com Lázaro enfermo, não dizendo o texto qual era a enfermidade, elas lembram de Jesus. As irmãs então enviaram um mensageiro a Jesus, como quem diz: Jesus, vem depressa. E ouvindo Jesus o que estava acontecendo com Lázaro, respondeu ao mensageiro que aquela doença não acabaria em morte, mas para que o Filho do Homem fosse glorificado por meio dela. Mesmo estando Jesus cerca de 40 quilômetros de Betânia, o que na época demorava em torno de um dia para chegar até o local, acabou não indo até a casa onde moravam Marta, Maria e Lázaro. Também algo que talvez possa passar despercebido aos nossos olhos é quando João descreve no texto que Jesus amava aqueles 3 irmãos. E ao mesmo tempo ele não os atendeu segundo aquilo que desejavam, ficando mais 2 dias onde ele estava. Mas qual era o propósito de Jesus para aquela enfermidade na vida de Lázaro? Que o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, fosse glorificado. E Jesus ele continua a sua caminhada junto dos discípulos e avisa-os que ele iria para a região da Judeia, mas Jesus é questionado por eles que lá seriam apedrejados pelos judeus que queriam prender Jesus. E Jesus os responde dizendo que Lázaro havia adormecido, mas não o sono que nós conhecemos, e sim o sono da morte, pois iriam testemunhar e crer que Jesus é a ressurreição e a vida. Dias depois, Jesus chega até onde Lázaro havia sido sepultado. Já estava 4 dias na sepultura e cheirava mal. Também no 4º dia não havia mais esperança. 3 dias após a morte, ainda havia uma leve esperança de retornar à vida, conforme a compreensão judaica, mas agora era tarde demais. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria naquela situação de luto, o que no contexto também da cultura judaica era algo muito mais forte e intenso. E Jesus também foi. Porém, a vinda de Jesus faz com que a história não termine com o sofrimento. E ouvindo sobre a presença de Jesus, Marta vai ao seu encontro, enquanto Maria ficou em casa sendo consolada. Assim que encontrou Jesus, Marta logo foi desabafando: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O que afinal Marta e depois Maria quiseram dizer com isso? A sequência do texto mostra-nos que o evangelista coloca uma convicção nas palavras de Marta: Jesus tem poder para ressuscitar. E em seguida, Jesus mesmo declara: eu sou a ressurreição e a vida. Esse mesmo argumento é utilizado também por Maria, no verso 32. Embora as irmãs receberam o consolo dos judeus que haviam ido até elas consolá-las, o texto ele nos insinua que o verdadeiro consolo não está presente. De fato, o verdadeiro consolo é experimentado por Maria apenas na sequência do relato, quando Jesus, vendo-a chorar, também chorou. A palavra utilizada para falar do choro de Jesus significa literalmente derramar lágrimas. Revela que a comoção de Jesus pela morte do amigo era profunda. O que nos é apresentado neste texto poderia ser muito bem atrelado a situações de doença e morte que acontecem junto a diferentes famílias e também na comunidade cristã como um todo. E a experiência de ter alguém doente na família ou até conosco, alcança a todos nós em algum momento da vida. Evidencia o quão frágeis nós somos e o quão dependentes também nós somos. Essa é a situação vivida por Marta e Maria com Lázaro naquele momento. Diante da gravidade da situação,
as irmãs lembraram de Jesus e resolveram avisá-lo. De quem você lembra quando precisa de cuidados? Por outro lado, você é uma pessoa a quem as outras podem recorrer nesses momentos? Assim também, as pessoas buscam meios e recursos para tratar e curar seus entes queridos. Uma das maneiras de compartilhar a angústia e apreensão causadas pela dor de algum familiar querido é avisar os parentes, vizinhos e amigos. No envio do recado, por vezes, também está o pedido de socorro. Foi o que também Marta e Maria fizeram ao enviar o recado para Jesus. Porém, Lázaro não resistiu. O que acontece também hoje com muitas famílias que perdem seus entes queridos. O texto não nos informa qual era, afinal, a doença de Lázaro. Tampouco somos informados sobre quanto tempo o irmão de Marta e Maria estava doente. Ao ser informado sobre a situação de Lázaro, Jesus mostra-se um pouco cético, dando a entender que o caso não era tão grave assim. No entanto, a situação em Betânia revela algo diferente. E lá que Jesus se confronta com toda essa situação de doença, de perda, de morte e de luto. Não são poucas as vezes em que familiares se acusam mutuamente pela ausência e pela providência não tomada antes da morte de um ente querido. Aparentemente, a morte de Lázaro revela-nos o lado humano da relação que Jesus tinha com Lázaro e suas irmãs, inclusive diante da morte. Tiago diz a seus irmãos e irmãs na fé que se entre vocês há alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Da mesma forma, a comunidade cristã é um espaço de cuidado. Nela, há pessoas que podem cuidar de quem necessita. É a prática comum do cristão o orar e cuidar dos enfermos. Na primeira carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, o apóstolo escreve assim: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Desta forma, compreendemos que todas as pessoas da comunidade que assim formam um só corpo em Cristo são chamadas a cuidar de quem precisa, como membros de um só corpo. E este cuidado faz parte do sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. Lutero, ao comentar sobre esse texto de 1 Coríntios, usa a seguinte imagem: quando o menor dedo do pé está doendo, todo o corpo se inclina para cuidar dele. É assim que nós, como membros do mesmo corpo, somos chamados e chamadas a cuidar das pessoas doentes. Essa atitude de ir ao encontro de quem necessita, seja uma pessoa, um familiar, um amigo, demonstrar a preocupação com a vida do outro, mostra que nós compreendemos o nosso chamado de amar o próximo como a nós mesmos, através do cuidado e consolo. O cuidado com as pessoas doentes se dá de diversas maneiras, entre visitar, consolar, orar e oferecer ajuda que a pessoa necessita. Nós também podemos oferecer a escuta por meio da nossa companhia, assim como nos lembramos do relato de Jó, lá no capítulo 2, versos 12 e 13, quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Jó, depois de perder todos os seus bens, família, em profundo estado de enfermidade, a ponto de coçar suas feridas com cacos de telhas, conforme diz o relato bíblico, Jó pôde contar com a presença de seus amigos, que ofereceram a companhia e ouviram o seu lamento em meio às suas dores. Por 7 dias e 7 noites
silenciaram junto dele. Nós vivemos em tempos onde cada vez mais nos tornamos egoístas, centramos a nossa vida em nós mesmos e a individualidade, de forma isolada, ela prevalece. Só percebemos a necessidade de um cuidado e consolo nos momentos em que precisamos, onde enxergamos a fragilidade das nossas vidas. Um simples gesto demonstrando interesse na vida de uma pessoa em situação de enfermidade demonstra que, assim como Jesus, que veio para nos cuidar e consolar, assim também nós somos chamados a exercer o mesmo. Talvez não nos custará muito ir ao encontro de quem necessita, mas para a pessoa que recebe o cuidado, o consolo, oração e a visita, certamente a esperança de que Jesus é o Senhor da vida e da morte trará conforto. Além das pessoas adoecidas clamarem por cuidado, cabe a nós, como comunidade cristã, perguntar: quem são as pessoas que estão doentes e que necessitam de cuidado? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, desde o início da criação, Tu nos mostra se mostrastes como um Deus cuidador, um Deus zeloso que nos ampara, que nos conduz e que se preocupa com cada um de nós. Da mesma forma como o Teu Filho Jesus, no seu ministério, demonstrou cuidar dos enfermos, dos leprosos, de todas aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, que consideravam uma enfermidade como resultado de um pecado. Assim nós percebemos o quão Jesus também foi intencional ao chegar na vida dessas pessoas e mostrar que Tu viestes também para estes. Da mesma forma, nós somos chamados por Ti a exercerem esse zelo, esse cuidado, esse consolo para muitos que necessitam. Da mesma forma como nós somos consolados por Ti e também muitas vezes por outras pessoas a quem o Senhor coloca nas nossas vidas. Dessa maneira nós queremos a Ti agradecer por mais um dia, por mais essa oportunidade de ouvir da Tua palavra e ouvir daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém. Quero compartilhar ainda alguns avisos com vocês sobre o curso Alpha. Na última sexta-feira teve início mais uma edição do curso Alpha, uma oportunidade de explorar o sentido da vida. E se você ainda não fez o curso, participe. Ainda é tempo de se inscrever. Convide outros. O curso ele é presencial aqui no Casarão da Luterana Floripa. Iremos aprender sobre quem é Jesus, como devemos orar, como ser cheio do Espírito Santo. Será que Deus cura ainda hoje os enfermos? São alguns dos temas que nós trabalhamos no curso. Nós também temos o curso Viver a Dois, que no dia 14 de setembro, na quinta-feira, vamos ter mais uma edição do curso para casais. O curso Viver a Dois ele tem como objetivo ajudar os casais a encontrarem e desenvolverem ferramentas relacionais para enfrentarem seus conflitos conjugais. Vários casais aqui da comunidade já participaram do curso. Não perca mais essa oportunidade de participar. As inscrições elas podem ser feitas pelo WhatsApp aqui da comunidade da Luterana Floripa. Nós também temos os pedidos dos devocionários. Se você tem interesse em adquirir um devocionário para o ano de 2024, já é possível encomendar junto à Secretaria da Comunidade. A comunidade ela realiza pedidos em conjunto com o Sínodo e consegue valores melhores. E já é possível fazer a encomenda, porém os pagamentos só poderão ser feitos entre os dias 1 e 27 de setembro. Se você precisar de mais informações, entre em contato conosco através do WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a sua paz. Um abençoado dia!